A aula de hoje é sobre objetivas, popularmente conhecidas como lentes. Qual lente tem na câmera de vocês? Então, vocês nunca se atentaram para isso? Observem que tem alguma inscrição numérica que diz respeito ao fator de aproximação, ou não, da lente de vocês. Como que eu vou entender isso? Eu vou começar, na verdade, entendendo o que é uma lente normal. Por que esse nome lente normal? Ela dá mais ou menos a sensação no espectador, no fotógrafo, na verdade, de que ela está na distância real. Ela permite que não haja aproximação. Você sente que o objeto está na distância real que estaria se você olhasse fora da câmera, entendeu? Ou seja, tanto dentro da lente quanto fora eu tenho essa sensação de distanciamento real. A lente normal, ela é dada, o valor dela, né, o valor numérico dela é dado em função da diagonal do tamanho do filme ou do sensor da câmera, tá? Então essa diagonal, que seria uma hipotenusa, para quem quiser pesquisar mais a fundo o Teorema de Pitágoras, bom e velho, ela vai te dar um norte do que seria uma lente normal. Nas câmeras que tem um sensor grande, um sensor que nós chamamos de full size ou full frame, essa lente é uma 50mm, tá? Que na verdade daria 45. Houve aí há muito tempo algumas lentes normais vendidas como 45. Alguns fabricantes como a Canon reeditaram algumas lentes como 40, que levemente abre um pouquinho o ângulo, né? Levemente grande angular. Mas 50 é o padrão, tá? A 50mm, ela é assim um coringa, é uma lente que todo mundo deveria ter, porque elas geralmente são muito luminosas, ou seja, permite fotografar em baixas condições de luz e tem uma qualidade ótica boa e são lentes baratas, relativamente baratas. Eu tenho uma lente normal. Eu tenho angulação de visão mais ou menos igual à do olho humano, ok? O que eu tenho abaixo de 50mm são as lentes grande angulares. Como o nome sugere, ângulo grande. Ou seja, quanto menor o número, mais aberto o ângulo da sua foto, tá? Características das grande angulares. Primeiro, distorce, tá? Se você vir uma linha assim do horizonte, ela vai tender a ficar levemente curvada, tá? Nos extremos. Quanto mais grande angular, ou seja, quanto menor o número, mais vai distorcer. Tem o extremo, que são as lentes olhos de peixe, tá? O olho de peixe é uma lente que ela pega praticamente em 180 graus, ou seja, se eu estiver fotografando daqui, reto para frente, meu pé está saindo na foto, tá? É uma das características do olho de peixe. É claro que eu posso angular mais para evitar que meu pé saia em todas as fotos, mas é uma característica. Tá? Elas são usadas principalmente em fotos de natureza, em fotos de arquitetura, em que eu preciso pegar muita coisa num espaço muito apertado, em fotos de festas, pela mesma razão, né? Muita gente em um espaço apertado e coisas assim. Acima das 50mm, nós temos as teleobjetivas. Vocês já viram aquelas lentes gigantescas que os fotógrafos usam nos campos de futebol, vida selvagem? Essas são as teleobjetivas. A função delas é aproximar o tema, tá? Reduzindo o ângulo de visão. Com isso você consegue aproximar. Uma das características dela é que tem baixíssima profundidade de campo. Você tem uma sensação visual de que o fundo está sendo achatado, fica desfocado no fundo. O foco fica só ali, ou no movimento, ou no tema parado, enfim. Você sente a linha de foco só naquela zona, ok? Quanto maior a lente, mais eu tenho essa sensação. Qual a principal função das teleobjetivas? Fotografia de esporte, fotografia de natureza, fotojornalismo, aquela situação em que você precisa se aproximar
muitas vezes não podendo se aproximar fisicamente. Nós temos ainda uma outra linha de lentes, que são as lentes zoom. Ah, mas a teleobjetiva não é zoom? Não, não necessariamente, ok? O zoom subentende que eu tenho algumas lentes combinadas dentro de uma só. Quando eu tenho um anel que eu basculo, eu posso distanciar ou aproximar o tema numa mesma lente. A desvantagem é que costumam ter um pouquinho menos de nitidez. A vantagem é compaticidade. Eu tenho várias lentes praticamente numa só. Então eu não tenho que levar uma bolsa cheia de equipamentos, reduzo custos. Toda lente tem uma distância mínima de focagem. Essa daqui, no caso, ela mostra, tá, numa escala aqui de metros ou pés, e eu vou saber a qual distância o objeto está. Ok? Vou passar aqui para o foco manual para poder ver a distância mínima de focagem. Dessa lente é 1,5 m, que dá o equivalente a 5 pés, que é a opção que tem em cima. Ok? Essa lente tem um modo macro. Agora nós vamos entrar no conceito de macro, tá? Essa lente fotografa na proporção 1:4. O que quer dizer de 1 do sensor para 4 do objeto? Ou seja, essa lente eu conseguiria fotografar um objeto 4 vezes maior que o sensor. O sensor dela tem 24 por 36 milímetros, seria algo mais ou menos desse tamanho, assim, uma foto 5:7. Não sei nem se alguém ainda usa isso, mas enfim, é uma referência que eu tinha. Então, assim, é mais ou menos o que eu consigo de reciprocidade. Isso daqui é considerado por muitos autores como uma falsa macro, ou seja, uma lente que tem o modo macro, quebra o galho, tá? A grosso modo é isso. Nós temos as lentes macro realmente, que elas fotografam na proporção 1:1, ou seja, 1 do sensor para 1 do objeto. Então, nesse caso, eu conseguiria fotografar algo muito pequeno, como uma tampinha de refrigerante, por exemplo. Conforme eu mencionei, as lentes têm características relacionadas à distância focal. Então nós vamos fazer um teste agora, mostrando o mesmo ponto fotografado com lentes diferentes, desde grande angular, passando por uma grande angular intermediária, uma lente normal e uma tele, e depois uma tele um pouco maior, que é essa daqui, que é uma lente 70-210. Existe uma contradição, na verdade, um termo mal usado. Você vê até alguns vendedores anunciando dessa forma. A lente alcança 1,5 km. Qual o alcance dessa lente? Gente, toda lente alcança até o infinito, que é a linha do horizonte, até onde nós conseguimos enxergar. O correto seria perguntar quantas vezes aproxima essa lente. Como que eu sei quantas vezes essa lente aproxima? Bom, partindo do princípio que para essa câmera, pelo tamanho do sensor, uma lente normal é uma lente de 50 milímetros, você pega uma lente 200, é só dividir 200 por 50, ou seja, ela aproxima 4 vezes. Se eu tenho uma lente 500, 500 dividido por 50, aproxima 10 vezes, ok? Vamos começar a fotografar? Eu vou começar aqui com uma lente zoom, que é uma zoom que vai de 24 grande angular a 85 meia tele, ok? Então eu vou começar fotografando em 24, que é o plano mais aberto dela. Depois, na sequência, eu vou fazer uma foto em 50 milímetros, depois em 85. Depois eu troco de lente por uma 70-210 e a gente continua daí até 210 o mesmo tema, para ter uma noção do campo de visão que isso vai te dar, ok? Vamos lá? Ok. Perfeito. Achei uma garça agora, está um pouco longe, mas acredito que dá para fazer uma sequência interessante. Ela está se preparando para pescar. Se conseguisse chegar mais perto seria ideal. Eu vou tentar me aproximar da garça, vou deixar minha bolsa aqui.
Vou me aproximar devagarzinho para evitar que ela saia. Não tenho garantia de nada, vou lá. Ela está dando sinais de movimento, eu vou evitar me aproximar mais. Vou tentar cropar a imagem depois, que seria fazer um recorte. Eu acho que ela está mais curiosa com a gente do que realmente interessada em pescar. Vamos tentar mais alguma coisa aqui. E aí, se não der, teremos fotos muito boas dela, mas sem o peixe no bico. Pessoal, acho que não foi hoje que ela resolveu pescar para a gente ver. Mas temos um ensaio muito legal dela, com uma série de fotos bem interessantes, todas feitas com a 70-210, numa distância relativamente próxima, ela está a cerca de 12 metros de mim. Tá? Eu acho que funcionou legal. Se você gostou do vídeo, compartilhe, nos ajude. Estamos produzindo cada vez mais aulas mais interessantes e conteúdos instigantes para você. Obrigado.